Fala galera! Neste vídeo vou realizar o desejo das pessoas que gostariam de ver filmes de super-heróis comentados aqui no canal. Neste programa vou falar sobre um super lançamento de 1987, Superman 4 Em Busca da Paz. Produção tosca, mal feita, realizada com pouquíssima grana, uma atrocidade cinematográfica cujo péssimo desempenho nas bilheterias afundou de vez a franquia do Homem de Aço, protagonizada pelo saudoso Christopher Reeve. Prepare-se para desopilar o fígado, porque começa agora os piores filmes de todos os tempos. O roteiro de Superman 3, de 1983, já havia conduzido a franquia para um caminho equivocado, onde o humor prevalecia sobre a ação e o drama. Para corrigir esse problema, em Superman 4, os produtores decidiram investir numa história séria que fala sobre desarmamento nuclear. No entanto, é impossível segurar o riso diante de tantas cenas podres, absurdas e mal feitas. Dá pena, muita pena do Christopher Reeve, um ator tão gabaritado envolvido nessa barca furada. Na trama, um garotinho preocupado com os rumos que a Guerra Fria estava tomando, uma intensa corrida armamentista, escreve uma carta para o Superman pedindo a ele que resolva essa situação. Olha só que coincidência, essa cartinha vai parar justamente no planeta diário, nas mãos de Clark Kent. Pressionado pela imprensa, sobretudo pelo próprio jornal onde trabalha, que agora tem um novo e inescrupuloso dono, o Super decide usar seus poderes para acabar com os conflitos entre as nações e as ameaças nucleares. A decisão do herói, claro, não agrada nem um pouco aos empresários da indústria bélica, que unem forças a Lex Luthor, interpretado mais uma vez pelo brilhante Gene Hackman, dono de um plano mirabolante para destruir o Superman. Ele pretende fazer um clone do kryptoniano a partir de um fio de cabelo do Homem de Aço que está em exibição em um museu. Entre as muitas bizarrices que rolam nesse longa-metragem, as que mais incomodam e chamam a atenção são os voos do protagonista. Nos primeiros filmes da franquia, eram utilizados cabos presos no corpo do ator e dos dublês que ficavam pendurados em guindastes para simular os voos do Superman. Com a grana curta, a solução encontrada aqui foi investir no chroma key, provavelmente o mais vagabundo que existia naquela época, visto que é gritante o contorno ao redor dos personagens e uma tonalidade de pele mais avermelhada, com um magenta mais carregado, diferente do fundo. Para quem não sabe o que é chroma key, é uma tela verde que você usa como pano de fundo e pode ser substituída por qualquer imagem na edição, muito similar a essa que eu utilizo aqui no meu programa. Além disso, o trecho com o voo clássico é repetido muitas vezes. Muitas vezes. Vejam só, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puta que pariu! O vilão criado por Lex Luthor a partir do DNA do Super-Homem é ridículo. Parece um Zé do Caixão que frequentou a academia e jogou água oxigenada nos cabelos. Destrua Super-Homem! Ele surge a partir do código genético extraído do fio de cabelo roubado, que após ser jogado no sol junto com o míssil, dá origem a esse cidadão, que se desenvolve numa rapidez absurda e na fase adulta já surge utilizando o seu uniforme. Óbvio que o filme não explica essa engenharia genética sensacional desenvolvida por Lex Luthor. As brigas entre esse sujeito, que atende pelo nome de Homem Nuclear, e o Superman são vergonhosas, quase carícias. Tem uma cena em que ele dá uma zunhada no pescoço do herói. Pelo visto, os caras não tinham dinheiro nem para contratar um coreógrafo de lutas. E tome-lhe mais defeitos visuais.
Eu li bastante quadrinhos de super-heróis na minha infância, e até onde eu sei, os olhos do Superman possuem visão de raio-x e são capazes de emitir ondas de calor. Neste filme, eles inventaram o efeito Lego. Sim, o efeito Lego. Em determinado trecho, um pedaço da muralha da China foi destruído e o Superman vai lá e reconstrói tudo sem dar uma piscadela sequer. Outros dois momentos antológicos, trashmente falando, evidentemente, são: o primeiro, aquele onde o homem nuclear sequestra a Merriwell Hemingway, que faz o papel da filha do dono do planeta Diário, e a leva para o espaço. Só Deus sabe como essa mulher conseguiu respirar, sobreviver na estratosfera. E o segundo, onde Lex Luthor é libertado da prisão por seu sobrinho Lenny. Nessa cena, um carro pula em direção a um precipício e é possível perceber que os caras utilizaram uma miniatura. Olha só o fundo reto, chapado do veículo. Eu não sei se vocês reconheceram, mas o cara que interpreta o tal Lenny é o Jon Cryer, num dos seus primeiros papéis no cinema, ator que trabalhou com o Charlie Sheen na série de TV Two and a Half Men. Diante de tantas cenas grotescas que menosprezam a inteligência do espectador, a mensagem pacifista do longa acabou indo parar na lata do lixo. Quem também contribuiu para o fracasso da película são alguns diálogos medonhos, descabidos, às vezes até panfletários, disparados pelo personagem principal. I'd like all the people back there to know that our subway system is still the safest and most reliable means of public transportation. Thank you. Produzido pela Cannon Group, responsável por outras tantas tosqueiras realizadas na década de 1980, como por exemplo Braddock, o Supercomando, Falcão, o campeão dos campeões, Invasão aos Estados Unidos e Mestres do Universo, não dava para esperar de Superman 4 um resultado menos bombástico, no pior sentido da palavra. Vou ficando por aqui, obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, já sabe, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais e se você ainda não é inscrito, assine o canal. Tchau e até a próxima. Assista também aos outros vídeos do canal. E se você quiser e puder colaborar financeiramente, visite nossa página no Patreon. Além de ajudar o canal a crescer, você vai concorrer a prêmios incríveis.